Bom dia, torcedor vascaíno. Estou passando aqui no Acorda Vascaíno dessa sexta-feira para a gente bater aquele papo, né? Fazer aquela resenha que toda semana a gente já está acostumado a fazer. Agora, antes de mais nada, você, para quem não está inscrito, tem que se inscrever no canal, justamente para poder mandar as sugestões, mandar as opiniões, para a gente trocar aquela figurinha. E não deixe de dar o seu joinha, né? Mais conhecido como like, que é muito importante para nós e para que outros torcedores também acompanhem aqui o trabalho do canal AV+. Tá legal? Bom, eu na verdade, eu gostaria de hoje aqui trazer boas notícias, porque no Acorda da semana passada eu falei justamente isso, né, que o Vasco precisava dar boas notícias para os seus torcedores, porque as notícias eram só sobre o Campeonato Mundial e que o Vasco não está participando. Então o Vasco deveria fazer aí um contraponto, né, e trazer algumas boas notícias. E as boas notícias seriam as contratações. Mas praticamente esse meu acordo de hoje, que eu não gostaria que fosse assim, é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? É copiar e colar, porque praticamente não temos novidades sobre contratações do Vasco, né? Então, o que a gente conversou semana passada, a chegada do Leandrinho. Beleza, o Leandrinho chegou e está treinando, então mudou nada. O David e o Estrela, né, se recuperando, né, duas notícias importantes, estão treinando. E beleza, continuam treinando. Mudou nada. O Léo Jardim, semana passada falamos o quê? Que a renovação estava bem encaminhada. Continua bem encaminhada. Uma semana depois ela continua bem encaminhada. Agora, já bateu o martelo? O Léo Jardim continua no Vasco? Se continua, por quanto tempo ele continua no Vasco? Mas, por enquanto, a renovação continua bem encaminhada. Beleza. O Ryan, semana passada vai ficar ou não vai ficar no Vasco? Vai ser negociado? Isso era a notícia da semana passada. E essa semana, o Ryan fica ou não fica no Vasco? Ele vai ser negociado? É a mesma notícia. O Coutinho avançou um pouco. O Aston Villa já permitiu que ele continue treinando, né, para manter a forma. Então avançou alguma coisa essa situação do Coutinho. E a novidade, basicamente, é sobre o Thiago Mendes, né, esse volante que está lá no Al Rayyan, não vai continuar, encerrou o contrato, e o Vasco está nessa negociação. E aí parece que as coisas ficaram assim meio invertidas, né? Porque muita notícia sobre valor de salário, enfim, se tratou dessa parte do salário do jogador, mas não se conversou, ou se conversou, a coisa não ficou definida, se a família dele, né, mais precisamente a esposa dele, gostaria de vir morar no Rio de Janeiro. Então eu acho que essa tinha que ser assim, tinha que ser esse tinha que ser o ponto inicial. Olha, o Vasco está procurando jogador, o jogador conversa com a esposa, olha, a proposta é para morar no Rio de Janeiro, voltar ao Brasil e morar no Rio de Janeiro. Aí, topa? Topa. Então, agora vamos falar do lado financeiro, né? Porque o lado financeiro você pode um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, chega no meio ali. Normalmente a negociação é essa: eu quero 2, te dou 1. Então vamos fechar 1,5. Então normalmente é assim, né? Essa coisa que já é cansativa, né? Ao invés de chegar logo no ponto, não. Eu quero 2, eu te dou 1, então 1,5 a gente fecha.
Então, normalmente é assim. Agora, convencer a esposa a vir morar no Rio de Janeiro é uma coisa mais complicada. Então deveria ter sido feito isso logo no início. Agora, depois que está acertado, pelo menos é o noticiado, depois que está acertada a questão financeira, e aí, bom, agora vamos perguntar à esposa, à família, se a família topa vir morar no Rio de Janeiro. Pô, então não adiantou nada gastar munição e se no final a esposa, a família pode dizer, não quero morar no Rio, quero continuar, quero morar por aqui, não quero voltar ao Brasil e muito menos ao Rio, não quero. Então a coisa está encaminhada, né? É mais uma negociação encaminhada. É lógico que a gente entende, né? Ainda hoje aconteceu uma situação comigo, porque a gente entende que o Vasco com dificuldades financeiras não está nadando em dinheiro, muito pelo contrário, e aí tem que negociar, até tem que barganhar, tem que tentar trazer um valor por um valor que ele possa assumir a responsabilidade, valor de salário, valor, enfim, de contratação, tudo isso a gente entende. E aconteceu comigo hoje. Eu botei o meu carro numa revisão e aí estava com um barulho lá na roda. Falei, olha, tá com barulho na roda aí. A empresa lá me fez um orçamento, cara. Um orçamento simples. Tem que trocar um coxinha aqui do motor, umas duas bielazinhas aqui, aí veio com a caixa não sei de quê, R$ 9.000. Aí eu falei, 9.000 reais? R$ 9.000? Porra, quer dizer, então se eu tivesse nadando em dinheiro, eu falei, faz aí, vai botar uma caixa nova, biela nova, coxinha novo, então faz, pronto, já dava ok, faz e acabou. Pagava à vista, morreu o assunto. Mas não é o caso, né? Então, eu, legal, amigo, valeu pelo orçamento, mas eu vou fazer uma pesquisa aí no mercado, vou ver o que eu arrumo, porque, porra, 9.000, amigo. Entendeu? Então dá para entender porque essas coisas acontecem com a gente também, né? Não é só com o clube, acontece também com a gente, no nosso dia a dia, nas nossas contas, nas nossas despesas. Então você tem que também, né, saber negociar e procurar outras formas de acertar o que você precisa. Agora, o Vasco realmente ele tem urgência. Isso é que dá a ansiedade, porque em uma semana a novidade mesmo foi a negociação do Thiago Mendes. O restante, o Leandrinho, o David, o Estrela, o Coutinho, o Ryan, quer dizer, o Léo Jardim, tudo permaneceu praticamente a mesma coisa em uma semana. E o problema é que a bola vai rolar, cara, no dia 5, né? Mais conhecido como amanhã. Já tem o amistoso, né, contra o Montevideo Wanderers lá em Natal. E na outra semana, Vasco Botafogo, lá em Brasília. Então, e aí começa, a grande preocupação é essa, porque começa a maratona do Vasco. Só relembrando aqui rapidamente, o Vasco joga com o Botafogo no dia 12, né, no sábado. Aí na terça-feira, lá de Brasília mesmo, ele já vai lá para o Equador para jogar o primeiro jogo aí da repescagem da Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Então já é o primeiro jogo, no dia 15, na terça-feira. Volta para o Rio, São Januário, joga com o Grêmio no dia 19. Depois joga um jogo decisivo com o Independente Del Valle no dia 22, na terça-feira, em São Januário. Então, até o dia 22/7, o Vasco decide se para ou continua na Copa Sul-Americana. Veja a importância desses jogos. No dia 27, Internacional e Vasco, no Beira-Rio. Depois, no dia 30, aí o Vasco já joga com o CSA em Maceió. Primeiro jogo
do mata-mata da Copa do Brasil. Depois, no dia 2, joga com o Mirassol, lá em Mirassol. No dia 5, já é o segundo jogo contra o CSA, numa terça-feira em São Januário. Então, no dia 5, o Vasco também vai decidir sua vida na Copa do Brasil. Se ele para ou se continua. Então, nesses 24 dias, o Vasco vai ter 8 jogos, sendo que 4 jogos decisivos em duas competições. Além dos jogos do Campeonato Brasileiro, que também são jogos muito importantes. Não são tão decisivos, porque ainda estamos no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas são jogos muito importantes para pontuação. O Vasco não pode bobear com o Campeonato Brasileiro. Não pode abrir mão, priorizar. Vou priorizar a Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Não pode se dar esse luxo e depois do Campeonato Brasileiro eu resolvo um pouco mais para frente. Não é assim. Não é assim. Não é assim. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. E é um campeonato de pontos corridos. E é um campeonato que tem rebaixamento. Então é um campeonato muito importante. Talvez o mais importante do Vasco. Agora, nesses 24 dias, o Vasco decide sua vida em 2 competições importantes também. Porque se o Vasco tem alguma pretensão, eu acho que é realmente uma pretensão, eu acho que ainda é muito cedo para isso. Mas o próximo Mundial é dia 29. E para disputar o Mundial, primeiro tem que participar da Copa Libertadores. Esse ano já perdeu. E para o campeonato de 29, Mundial de 29, vão os campeões da Libertadores, de 25, 26, 27 e 28. Então 25 o Vasco já não está disputando. Em 2026, a oportunidade é se ganhar a Copa do Brasil, que vai direto para a Libertadores, ou se ganhar a Sul-Americana, que também vai direto para a Libertadores. Ou então, o que eu acho muito mais difícil, é se classificar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, que dá direito a disputar a Copa Libertadores. Disputar a Copa Libertadores. Ganhar é outro departamento. Mas pelo menos disputar. Se não disputar, aí está fora, não tem como. E aí perderia o segundo ano. Eu penso que ainda é muito prematuro o Vasco já pensar no próximo Mundial, de 2029. Mas a gente também não pode descartar, porque vai que resolve o problema da 777. Eu acho um outro grande problema e que está demorando muito ao julgamento do mérito desse processo. É o terceiro advogado do Vasco que foi descartado por problemas. Porque o advogado indicado pelo Vasco tem processos com o Vasco, com pessoas ligadas ao Vasco e tem conflito de interesse. Então já é o terceiro. E isso está sendo adiado. Então a justiça já demora. E com essas falhas nas indicações dos representantes do Vasco, lá na comissão lá de arbitragem da Fundação Getúlio Vargas, pior ainda. E aí teria que resolver esse imbróglio para então novamente conseguir negociar o futebol do Vasco com outra SAF. Mas pode ser que resolva. Vai que resolve esse ano, ou no início do ano que vem. E aí a nova SAF vem com disposição, uma SAF correta, uma SAF que não vai falir, não vai quebrar. E aí aporta um dinheiro novo no Vasco, é o que o Vasco está precisando, e o Vasco traz grandes jogadores, forma um grande time e pode ser, né, que em 27 ou 28 o Vasco parta não só para disputar, mas para o título da Libertadores, quem sabe, né? A gente não pode, também não tem bola de cristal para descartar essa possibilidade. É difícil? Lógico que é difícil. As coisas têm um certo planejamento, mas é impossível? Não, também não é impossível. Agora, a ansiedade do torcedor do Vasco é justamente porque eu vou pegar só essa última semana,
né, que nós tivemos o nosso acordo, o nosso papo, e praticamente mudou nada. Só o menino, o Thiago Mendes. Não teve outra. O restante tá tudo avançado. A negociação está avançada, mas, pô, tá avançada, mas não chega, cara. Porra, tem que bater o martelo. Olha, Léo Jardim fica, Ryan fica, Coutinho fica. Porra, aí pronto. E aí, resolvendo isso, é o mesmo time do primeiro semestre. Se conseguir manter Léo Jardim, Ryan e Coutinho, é o mesmo time do primeiro semestre. Mudou nada. E o Vasco precisa reforçar esse time do primeiro semestre. Aí agora está treinando, tá? O David. Pô, vamos torcer para que o David recupere rápido a forma, né? Porque a gente não teve boas impressões, né? Bons resultados, vamos chamar assim, com a recuperação do Jair, por exemplo. Né? Ficou aí quase um ano parado, foi voltando aos poucos, não adquiriu a forma. O Paulinho, a mesma coisa. O Adson, a mesma coisa. Vamos torcer muito para que o David e o Estrela, eles engrenem logo, né? Não demorem a adquirir a forma. Porque aí são dois reforços, são jogadores já do Vasco, mas que estavam quase aí um ano parados. Então seria um reforço do próprio clube, mas não deixa de ser reforço, porque o Vasco não contou com eles há 9 meses, então são reforços. O Vasco precisa injetar reforços na equipe do primeiro semestre para fazer frente a essas 3 competições muito importantes. Então a ansiedade do torcedor é grande por boas notícias e para o Vasco qualificar a sua equipe para encarar essas 3 competições. Tá bom, meus amigos? Já que não houve tantas novidades assim, né? A gente para aqui e na próxima semana eu espero vir com boas notícias, que é o que realmente a gente está querendo e é o que o Vasco está precisando. Ok? Um grande abraço e até o próximo quadro.